Jesus, ele vai para Naim. E quando nós observamos a etimologia da palavra Naim, quer dizer graciosa ou charmosa. Naim, meus queridos, era uma pequena vila localizada cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum, ao sul de Nazaré. Então, quando Jesus sai de Cafarnaum para Naim, ele gasta aproximadamente a pé 10 horas de relógio. E o caminho, o Naim tinha um portão próximo à cidade, um portão oriental, que havia sepulcros em rocha. Então, este caminho era apropriado para cortejos fúnebres. Foi nesse trajeto, à beira da dor e do luto, que Jesus ele encontrou um funeral em andamento. E a Bíblia diz que quando Jesus sai de Cafarnaum para Naim, ele está com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. É interessante que essa multidão seguia Jesus por onde ele ia, não apenas nas cidades, mas de cidade a cidade. Eram 3 grupos de pessoas que acompanhavam Jesus. Primeiro grupo, seus discípulos, os 12 discípulos. Segundo, muitos seguidores fiéis. E o terceiro grupo era a grande multidão. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele está chegando próximo ao portão da cidade, ele encontra uma multidão. E no meio desta multidão, ele encontra uma mulher. E esta mulher está com o coração ferido e um futuro desfeito. Porque naquela procissão, naquele cortejo, estava uma mulher quebrada, moída, destruída, partida pela vida. Porque a mulher que estava chorando no cortejo fúnebre, ela tinha um passado doloroso. Por quê, João? Porque aquela mulher, ela era viúva. E por ela ser uma mulher viúva, isso quer dizer que ela perdeu o marido, que ela perdeu um amor. Então, o seu passado é de traumas, o seu passado é de dores, o seu passado é de angústia. João, e o seu presente? O presente daquela mulher era um presente desolador. Porque agora, naquele exato momento, ela tinha perdido o filho e estava levando o filho para ser sepultado. E o seu presente, João, o presente daquela mulher, era um presente, ou melhor, o futuro daquela mulher, era um futuro sem esperança, pois ela não tinha família, não tinha proteção e agora não tinha direção. E o que eu observo, que quando Lucas está registrando essa história que não está nos outros evangelhos, mas unicamente o médico amado, ele narra a história desta mulher. Porque o evangelho de Lucas é conhecido como o evangelho dos pobres, dos oprimidos, dos aflitos, dos desprezados, dos infelizes. Ou seja, ali estava o único filho da mulher.
e a mulher era viúva. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele moço era a sua única fonte de sustento. Assim como também a sua alegria e o seu orgulho. Então, a mulher não está chorando apenas pelo filho que está morto e que vai ser sepultado, mas também ela estava chorando porque não tinha mais esperança. Mas o que é interessante é que quando não havia mais esperança, é que quando a situação parecia que não tinha jeito nem solução, era quando a situação estava adversa e improvável. A Bíblia diz que foi nessa hora, quando tudo estava perdido, que Jesus chegou. Aleluia! O cortejo estava seguindo o curso natural. A morte caminhava para o sepulcro. Mas a Bíblia diz que vinha Jesus de encontro com a multidão que saía de dentro para fora da cidade. E a Bíblia diz que ele se aproxima da mulher, da mãe do moço. E ele olha para a mulher. E o Senhor sentiu íntima compaixão por ela e disse: não chores. Irmãos, é necessário notarmos que a palavra aqui para Senhor é Kyrios, que significa Senhor, mestre, ou aquele que tem autoridade ou poder, aquele que possui autoridade legítima, ou dono de algo ou alguém. E o que isso quer dizer, João? Quer dizer que Jesus é o único com poder para extinguir a tristeza e a dor dos nossos corações. Quando Jesus olha para a mulher e ele diz: não chores, Jesus não está sendo antiético com aquela mulher, mas Jesus está dizendo para ela: eu sou o único que posso trazer esperança em meio a qualquer tragédia da vida. Jesus está dizendo para a mulher: eu sou o único que tenho poder para dizer para ti: não chores, porque eu tenho algo para realizar, porque eu tenho algo para fazer. E quando Jesus ele fala com a mulher, Jesus está interceptando o luto dela e está trazendo vida. Porque Jesus, ele não chegou atrasado. Ele chegou na hora certa. Ele chegou no tempo exato de Deus. E eu tenho uma palavra para o teu coração nesta noite. Não importa como está a circunstância ou a situação. Não importa se alguém olhou e disse: é impossível, é improvável, não tem jeito. Eu quero te dizer nesta noite que é nesses momentos que Jesus chega. E quando ele chega para mudar o cenário. Aonde era um cenário de morte, Jesus transformou em um cenário de vida. O que eu quero dizer é que a multidão e muitos diziam para a mulher: é o fim, não tem mais jeito, não tem mais solução, está tudo perdido, é causa perdida. Aí eu quero dizer que Jesus declarou vida, que Jesus declarou alegria, porque ia saindo da cidade um cortejo fúnebre, o luto, a dor e o pranto, mas quem via no portão da cidade era alguém trazendo alegria, era alguém trazendo gozo, era alguém trazendo paz, era alguém trazendo o milagre. Quando não havia mais esperança,
quando a esperança tinha sido enterrada no coração daquela mulher, Jesus, com uma palavra, ressuscita a esperança que parecia ter morrido em seu coração. Eu quero te dizer nesta noite que como Jesus, ele tem poder para, através de uma palavra, ele mudar o cenário e a circunstância da sua vida. O interessante é que Jesus, ele é especialista em resolver situações impossíveis. Lembram de João capítulo 11? A Bíblia diz que Lázaro está morto. Jesus, ele não vai de imediato atender o pedido das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Mas no quarto dia, quando Lázaro já cheira mal, quando ele está no túmulo, a Bíblia diz que Jesus chegou no tempo certo e ele disse: olhem, removam a pedra. E quando tiraram a pedra, aquilo que estava podre, aquilo que cheirava mal, aquilo que não tinha mais esperança, Jesus olhou e disse: Lázaro, vem para fora. E ele saiu com vida. Lembra também de Marcos capítulo de número 5, versículo 21 em diante. A Bíblia diz que Jairo, chefe da sinagoga, ele vai até Jesus, e quando ele diz que a sua filha está em casa enferma, a Bíblia diz que vem uma mulher com fluxo de sangue, e ali ela interrompe ali a fala de Jairo, e Jesus agora vai atender aquela mulher, vai fazer um milagre na vida daquela mulher, e a notícia chega para Jairo. Jairo está esperando o mestre, e a notícia chega dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Aí Jesus, virando-se para Jairo, diz: Jairo, não temas, crê somente. A tua filha não está morta, apenas dorme. E Jesus foi na casa de Jairo e disse: Talita cumi, e a menina levantou, aleluia, e voltou à vida. Jesus é especialista em resolver problemas impossíveis. O que é impossível para você, aleluia, é possível para Deus. Não se preocupe com a circunstância ou a situação a qual você está inserido. Talvez alguém olhou e disse que não tinha mais jeito. Talvez alguém olhou e disse que não tinha mais esperança. Mas eu apresento para você nesta noite um Jesus que traz esperança, um Jesus que traz alegria, um Jesus que traz gozo, um Jesus que acalma o coração em meio a turbulências da vida, em meio às tempestades da vida. Certa feita, Jesus está no barco com os seus discípulos, e a Bíblia diz que se levantou uma tão grande tempestade a ponto da água começar a entrar no barco, e os discípulos, atemorizados, com medos, eles chegaram até Jesus e disse: Mestre, não te importas? Será que o Senhor vai deixar a gente perecer? Aí Jesus, calmo, ele se levanta, ele aquieta o vento, ele acalma o mar, e ali se fez uma grande bonança. O que eu quero dizer para você nesta noite é que não importa a dificuldade, a impossibilidade, a tempestade, Jesus tem poder para acalmar as tempestades. Jesus tem poder para fazer o impossível tornar-se possível na sua vida. Não foi diferente na vida desta mulher. A mulher estava angustiada, estava triste, estava sem esperança, porque agora estava sozinha, não tinha mais amparo, não tinha mais alguém que cuidasse dela. Porque o que é interessante é aqui que eu vejo nesse texto, é que a viúva, ela era viúva porque perdeu o marido. E eu não vejo em nenhum momento, quando ela perdeu o marido,
Jesus indo na sua casa, Jesus indo no cortejo do seu marido para ressuscitá-lo. Por que, João? Então por que Jesus não ressuscitou o marido? Sabe por quê? Porque ela tinha o filho da promessa. Ela tinha um filho que quando o marido morreu, o filho passou a ser o seu amparo e a sua cobertura. Ou seja, ele ia prover todo o mantimento para a casa, ele ia cuidar da mãe, ele ia proteger a mãe, ele ia ser o homem da casa. Então a mulher estava na cobertura do filho, porque o filho ia prover tudo o que ela necessitava. Por isso Jesus não foi ressuscitar o marido. Mas por que Jesus veio ressuscitar o filho? Mas entenda uma coisa, que ela já havia perdido o marido e agora já tinha também perdido o filho. Ou seja, quando ela perde o filho, ela está perdendo todo o amparo, ela está perdendo toda a cobertura. E Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu quero vos dizer, mediante a palavra de Deus, que quando os recursos, que quando a cobertura da terra falhar, cessar, o céu continua sendo a tua cobertura, o céu continua sendo o teu amparo, o céu continua sendo o teu provedor. Não te preocupas com quando todos os recursos da terra falharem, porque o céu, ele nunca vai falhar. O céu sempre está em movimento pela sua vida. E eu quero dizer que quando a cobertura da terra falhou, quando o filho morreu, aí o céu começou a se movimentar, o céu começou a entrar em ação. Aí Jesus decide ir para Naim, e no tempo certo, Jesus se encontra com a mulher, se encontra com o cortejo, e ele libera a palavra para a mulher: não chores. Aleluia. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante notar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para o choro tem um tempo determinado. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Está estabelecendo o tempo para o choro, está estabelecendo o limite para o choro. Mas quando a Bíblia diz: mas a alegria vem pela manhã, já não tem limite para a alegria. Talvez você passou a noite toda chorando, talvez você passou o dia todo chorando. Só Deus sabe o porquê você está chorando, só Deus sabe o motivo da tua lágrima. Mas eu quero dizer que Deus está colocando um limite para o teu choro. Deus está colocando um limite para as tuas lágrimas. Não te preocupas, porque a alegria está vindo, está chegando. João, mas eu não estou entendendo quem é a alegria. O cortejo ia saindo, o luto, a dor, o pranto, o sofrimento. Mas a alegria personificada, Jesus, ele se deparou com a mulher na porta da cidade. E ele trouxe alegria, trouxe esperança. Ele trouxe vida no cenário que havia morte. E deixa eu concluir aqui. É interessante que havia rochas, que eram abertos sepulcros para ser sepultados os mortos. E eu quero dizer que o coveiro teve todo o trabalho. Que trabalho, João? Ele teve o trabalho de quebrar a rocha, de fazer o buraco, de fazer a tumba, esperando o filho da mulher chegar para ser sepultado. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Jesus chegou, a notícia se espalhou, e eu quero acreditar que alguém foi lá no coveiro e disse para o coveiro: olha, não vai ter mais sepultamento, não vai ter mais funeral. Aí o coveiro se pergunta: por que não vai ter mais? Aí parece que eu vejo alguém olhando para ele dizendo: olha, deixa a tumba vazia. Sabe por quê? Porque um homem chamado Jesus chegou primeiro. Aleluia. Porque Jesus chegou primeiro, é por isso que não haverá mais funeral. Aleluia. E eu quero dizer para você que quando Jesus chega,
algo extraordinário tem que acontecer. Jesus é especialista em mudar cenários. Jesus é especialista em mudar circunstâncias, em mudar situações, em mudar quadros. Eu quero dizer para você nesta noite que quando Jesus chega, algo diferente acontece. Novidade, ela acompanha Jesus quando ele chega. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus chegou na tua vida. Jesus chegou na tua casa. Jesus chegou na tua família. Jesus chegou no teu ministério. Jesus chegou no meio da tua parentela. E eu quero ir mais além ainda nesta noite, mediante esta palavra. Eu quero vos dizer que Jesus chegou neste quarto escuro, viu? Jesus chegou aí onde tu tá ansioso, depressivo, cabisbaixo, sem direção, sem força. Eu quero vos dizer que Jesus chegou. Jesus chegou nesta noite. E quando Jesus chega, ele muda cenário. Parece que eu vejo, Zé, Jesus mudando o cenário de pessoas nesta noite. Pessoas que estão cativas, pessoas que estão acorrentadas, pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão chorando, pessoas que estão sem esperança. Talvez alguém disse nesta noite ou neste dia: eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de sorrir, eu não tenho mais vontade de passear, de sair com a minha família, de estudar, de ir para a faculdade, porque o inimigo tem cegado e tem colocado você em prisões e em laços. Mas eu libero uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Eu quero dizer que Jesus, ele chegou na tua causa, na tua circunstância, na tua situação. E quando Jesus chega, ele muda os cenários. Aonde houver morte, Jesus está transformando em vida. Aonde houver tristeza, Jesus está transformando em alegria. Aonde houver dor, onde houver pranto, Jesus está transformando em bonança. Sabe por quê? Porque não vai ter sepultamento, não vai ter morte. Jesus, ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos. Talvez até você disse: eu sepulto tudo, porque não tem mais esperança e não tem jeito. Mas Jesus está dizendo: há jeito, há esperança, porque eu estou ressuscitando os teus sonhos, eu estou ressuscitando os teus projetos. Aleluia. Parece que eu vejo pessoas com projetos, que projetos foram enterrados, que projetos agora não estão mas nem no papel, porque jogaram no lixo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está ressuscitando os teus projetos. Porque quando Jesus tocou no esquife, que disse para o moço: levanta-te, que o moço levantou. O que foi que a Bíblia diz que aconteceu? Que Jesus pegou o moço e ele devolveu para sua mãe. Ou seja, Jesus não ressuscita ninguém para deixar sepultado, mas pelo contrário, quando Jesus ressuscitou o moço, ele deu para sua mãe. O que isso quer dizer, João? É Jesus dizendo para alguém: eu estou ressuscitando os teus projetos novamente. Porque quando Jesus ressuscita, ele não devolve a vida para deixar o ressuscitado entre os mortos. Pelo contrário, ele o leva de volta para o propósito. É Deus dizendo para alguém: eu estou ressuscitando os teus sonhos, eu estou ressuscitando os teus projetos, mas eles não vão ficar sepultados, mas eles não vão ficar parados. Eu estou levando ele para o propósito, e quando ele está levando ele para o propósito, é sinal que ele está cuidando, que ele está dando o direcionamento para a tua vida. E aqui eu quero concluir dizendo que a morte, ela deu início ao cortejo, mas foi a vida quem deu a palavra final. Você não está entendendo não, né? É Deus dizendo, é Jesus falando com alguém dizendo: a morte até tentou, a morte até rondou, a morte até se levantou, mas eu tenho a palavra de vida, mas eu tenho a palavra final, mas eu que comando a morte, eu mando na morte, eu mando no inferno, eu mando na natureza, eu mando no céu, mando na terra, mando no inferno, mando nos mares, mando em tudo, e ele também manda e comanda a tua vida nesta noite. Jesus ainda continua caminhando por Naim hoje, ele ainda continua
encontrando cortejos. Ele ainda continua tocando em caixões. E ele ainda ressuscita sonhos. Ou seja, Jesus ainda continua fazendo o extraordinário. E eu quero dizer para você que Ele está se movimentando nesta noite. Ele está se movimentando nesta noite. E quando Ele começa a se movimentar, algo diferente começa a acontecer. Ele está indo aí onde você está. Não importa o lugar, não importa a prisão, não importa o quadro que você se encontra. Jesus está te visitando hoje. Jesus está te visitando agora. E quando Ele visita, Ele faz algo diferente. Ele faz algo novo. Antes de terminar, eu quero orar por você que está aí na sua casa, que está aí no telefone, no computador, no notebook, no tablet, que está acompanhando este programa, que está ouvindo este som nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Se você puder, curve a sua cabeça onde você está. Se você puder, feche os seus olhos. Se você puder, ore comigo neste momento. Pai do céu, aqui estamos, Senhor, ainda nesta raia, Senhor. Mas acreditamos que a Tua presença está aqui conosco. Senhor, mediante a Tua palavra que foi ministrada neste momento. O Senhor trazendo esperança para alguém que não tinha esperança. Trazendo vida no cenário que era morte. Eu creio, Senhor, e acredito que nesta noite o Senhor está começando a mudar cenários na vida de pessoas que estão nos ouvindo. Eu acredito, Jesus, que o Senhor está indo naquele quarto escuro e trazendo luz. Eu acredito, Senhor, que o Senhor está indo naquelas pessoas que estão desesperançadas e está trazendo esperança. Eu acredito, Jesus, que o Senhor está indo naquelas pessoas que estão caídas e está colocando elas de pé. Naquelas pessoas, Jesus, que estão angustiadas, o Senhor está trazendo alívio para a sua alma. Naquelas pessoas que estão tristes, o Senhor está visitando e trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo paz. Porque o Senhor era especialista em resolver causas impossíveis. Senhor, talvez para esses que estão nos ouvindo, Senhor, não tenha mais jeito, não tenha mais solução. Mas para o Senhor não há nada impossível. O Senhor é o Deus que muda as estações, que muda o tempo. É o Senhor que chega no momento e no tempo certo. Para muitos pode ser que esteja perdido, que não tenha mais esperança. Mas nesta noite eu trago uma mensagem de Deus e oro por a vida dessas pessoas, dizendo que há esperança, dizendo que há alegria, dizendo que há gozo, que é um novo começo, que é uma nova trajetória. Meu Deus, eu quero acreditar que o Senhor está ressuscitando projetos, que o Senhor está ressuscitando sonhos de pessoas nesta noite. E eu tenho certeza que essas pessoas estão sendo edificadas por intermédio da Tua palavra. Eu rogo a Tua bênção sobre estas vidas, Senhor. E que o Senhor continue cuidando delas e dando vitória, porque o Senhor é fiel. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.